quanto cabe numa carteira de investimento, quanto de Bitcoin cabe numa carteira de investimento para que eu tenha segurança, não em Bitcoins, né, mas numa moeda média. E o segundo quais seria então uma carteira ideal, considerando essa primeira pergunta. Minha discussão com o Renato hoje duas perguntas. A primeira pergunta quanto cabe numa carteira de investimento, quanto de Bitcoin cabe numa carteira de investimento para que eu tenha segurança, não em Bitcoins, né, mas numa moeda média. E o segundo quais seria então uma carteira ideal, considerando essa primeira pergunta. Então, assim, uma carteira ideal, ela tem essa característica que é o barbell. Então, você tem um cara muito arriscado de um lado, que varia bastante, e do outro lado você tem um cara que é reserva de valor, que quando o juro sobe, ele valoriza, ele ganha mais. Tipo é um CDI, tipo é um pós-fixado. Via de regra, também de curto prazo, que tem a liquidez. Então, se você puder separar o teu portfólio nessas duas naturezas de ativo, não é só o ativo A de um lado e o ativo B do outro. Eu posso ter um book de ativos arriscados de um lado e do outro lado um book de ativos pós-fixados. E aí eu vou fazer o balanceamento, o rebalanceamento de portfólio entre os dois. Quando o juro subir muito, a minha carteira de ações ou de risco, inclusive tendo Bitcoin, vai diminuir, a minha carteira de pós-fixado vai valorizar, pelo menos o valor relativo, então eu vou vender o ativo seguro e vou comprar o ativo arriscado. Quando a bolsa subir mais, tiver muita liquidez, muito otimismo, uma bolha, todo mundo achando que tudo vai dar certo, a carteira de risco vai sobressair, vai valorizar muito e eu vou descascar, vou vender um pouco do que ele aumentou e colocar do outro lado. Obviamente o Renato não concorda com isso, porque ele é maximalista. É porque é o seguinte, a moralidade das sociedades, moralidade da pessoa não, mas a moralidade em agregado, ela depende das motivações. Até as bactérias seguem motivações. Quando você coloca um certo número de motivações em uma sociedade, vale a pena ser vagabundo. O cara que não for vagabundo, ele não vai conseguir comida e tal, ou a maioria vai virar vagabundo, ou quem não virar vagabundo vai ser extinto, não é isso? As pessoas seguem motivações, bactérias seguem motivações. A regra da economia é a mesma regra da natureza, a seleção natural. Você faz o que você quiser. Se você quiser pular pela janela aqui, você tem o direito legal de pular pela janela, não tem? Só que você vai deixar de exercer qualquer outro direito 5 minutos depois, né? Você vai deixar de existir, não é isso ou não? Você tem direito de pular pela janela, você tem a possibilidade de liberdade. O direito e a liberdade, né? Só que depois você vai perder qualquer liberdade e direito de fazer qualquer outra coisa 5 minutos depois, não é isso? Exatamente. Não é? Pois é. A questão é a seguinte: em um mundo em que existe livre mercado, existe investimento. Não existe investimento em regime de juro negativo. Quem determina o juro hoje é o livre mercado ou é tabelamento de uma máfia criminosa? Mas você acredita em juros negativos? Não, você acha que os juros é negativo? Eu acredito, eu li o trabalho do Renato e a discussão é exatamente essa. De fato, o aumento da base monetária nos últimos anos, principalmente por conta de 2020, né, que nós tivemos aí uma tragédia. Quer dizer, a gente é aquela família que já estava devendo tudo e ficou doente, sabe? O pai de família ficou doente. Então, a gente se ferrou na pandemia. Então, o aumento da base monetária foi absurdo. Então, o governo está diluindo as nossas riquezas. Isso é fato. Tudo que está acontecendo é fato. E o problema moral que traz quando eu explico que a gente não tem mais capacidade de postergar recompensa, isso é um problema moral. Isso é o pecado que está latente na sociedade. Mas nós vamos ter que mudar a moralidade da sociedade e tomar o governo. Não tem outro jeito, porque se a gente for ficar esperando o Mad Max para depois agir, para depois que acabar tudo a gente começar de novo, como se fosse a revolta de Atlas, eu acho que é pouco proativo no sentido de que a gente poderia estar mudando opiniões. Já estamos, né? Aliás, é o que nós estamos fazendo aqui, mudando opiniões. O que a gente precisa é uma saída, né? Uma alternativa, uma tangente. Como é que a gente pode tangenciar esse risco do Estado nos escravizar mais do que ele já está fazendo, né? Então, eu acho que a alternativa seria a gente ter uma rede própria de computador, a gente ter um exército privado, a gente tudo ser privado, o Estado, a educação ser privada, a saúde vai ter que ser privada, o direito vai ter que ser privado, a justiça vai ter que ser privada. Então,
a pessoa vai ter que ter um nível moral muito elevado, excessivamente elevado, porque a gente não vai poder ficar fiscalizando cada uma das pessoas. O problema, porque o problema do mundo é um problema moral, não é econômico. E problemas de imoralidade vão gerar crises econômicas de uma forma muito complexa. Mas que você adotar uma moeda inferior, você destrói a moral daquela sociedade. Isso é amplamente documentado. Sim. A preferência temporal... Incentivando o cara a pegar dinheiro emprestado. Exatamente. Quem não tem preferência temporal, não tem reputação, não tem casamento, não tem religião. É amplamente comprovado que quando a pessoa utiliza como moeda uma coisa que não é uma reserva de valor... Isso é verdade, mas esse não é o único fator de depravação. Não é o único fator, mas é o principal em nossa sociedade desde 1971. Se alguém tiver alguma dúvida, bate na internet ali, What the fuck happened in 1971? O que aconteceu em 1971? Nossa, ele demonstra... essas curvas vão dissipar completamente. Porque o Estado foi a mudança a sociedade ocidental, quando adotou o ouro como moeda, passou a ter um percentual maior de poupança, subiu o valor moral, e quando vieram as Fiat, destruiu a moral. Inclusive, as pessoas e governos que adotarem o Bitcoin, tendem, inclusive, a ter um padrão moral superior a quem adotava o ouro, pelo mesmo motivo. A capacidade superior de reservar riqueza, a capacidade superior de ganhar valor em relação aos bens e serviços, tende a provocar uma diferença maior de preferência temporal. A salvação individual ou coletiva, professor? A gente vai tomar governo? A gente governa a si mesmo. Você achar que governa a sua mulher e seus filhos, e aí já é um negócio que é parcial, né? A gente só governa a si mesmo. A única coisa que você tem responsabilidade total é o que você mesmo tá fazendo. A gente vai tomar governo desse país essa década. Se a gente ficar esperando pegar o governo desse país, daqui pra lá a gente já perdeu tudo, pô. A gente vai ficar em real esperando em comprar nação. Rapaz, a única coisa que eu controlo é a mim mesmo, e olhe lá, não é isso ou não? E olhe lá. A questão pra mim é exatamente essa. A moral. Eu não vou financiar tribunal feminista, não vou financiar de criança. Quem tem ações, quem tem título de governo, quem tem saldo positivo em real é comparsa desse governo, não é isso? Você concorda com isso, Roxo? Quem tem ação é parceiro? Eu não concordo. Voluntário, é financiador voluntário. Eu não me sinto financiando, eu me sinto um combatente, entendeu? Dando dinheiro eu é isso? tento pagar o mínimo de imposto possível. Eu sou coagido a pagar o imposto. Se eu não pudesse, se eu não precisasse, eu não pagaria. Mas de qualquer maneira, eu não sinto essa culpa, entendeu? De eu estar financiando. De qualquer maneira, e de fato não existe uma relação lógica entre uma coisa e outra. Não existe? Não. Você dá dinheiro você comprar tesouro direto, você não financia a Dilma. Porque eu sou coagido, então eu não tenho uma culpa moral. Você é coagido a comprar tesouro direto? Eu sou coagido a pagar impostos. Eu falei impostos voluntários. O imposto que você pagou pra comer, não. Agora, investimento não é voluntário. Você não tem a liberdade de investir onde você quiser no mundo, inclusive fora da formalidade. Você não tem liberdade de comprar ouro em sua casa? Você não tem liberdade de poderia achar um tributo. Como? Tá me referindo a tributo, que é obrigatório. Então, se os tributos financiam o Estado, eu sou compelido a cobrar, eu não tenho culpa moral. Mas tem fatos geradores que você é obrigado a fazer. Tipo, você é obrigado a comer, mas isso daí... tem fatos geradores que você não é obrigado. Se ninguém é obrigado a abrir conta na bolsa pra perder dinheiro e ainda colaborar com o governo com um negócio desse. O cara quer Mas o problema é que o Bitcoin, como ele já foi institucionalizado, já tem taxa em cima dele apurado pelo governo. Então vai entrar na mesma lógica que você falou. Tem taxas. No Brasil, inclusive, tem uma faixa de isenção de 35 mil reais por mês pro CPF, que você não paga nada. Agora, mas isso é pra bolsa também. Isso aí é pra ações. Não, é de 20. Bitcoin é maior, né? Não, mas da bolsa também tem a faixa de isenção. Mas a bolsa, na hora que você compra a ação, você já está financiando a ditadura, porque você está bolando dinheiro numa empresa que paga diariamente imposto. Você comprou ouro, Bitcoin, guardou em sua casa e não vendeu, você não está colaborando em nada. Você pode diferir para no dia que tiver um governo decente, você pagar, não é isso? Agora, esse governo agora, quem tem ações está pagando diariamente, aumentando o poder e a riqueza desse governo. Quem tem tesouro direto agora, nesse instante, está aumentando o poder e a riqueza desse governo. A única oposição real... O voto na urna, a chance de mudar alguma coisa é menor que ganhar na Mega Sena. A única oposição real é tirar dinheiro e poder desse governo. A única maneira não violenta de fazer isso é desinvestimento, né? Tem, inclusive, demonstrado no Public Choice Theory, né? Quando o voto na urna não vale nada, os únicos votos que valem alguma coisa é com os pés e com armas. Não me chama, esse negócio de vamos tomar o poder, eu tô fora, não é isso ou não? Eu também tô fora. Mas é com o pé, não é isso ou não? O desinvestimento, ele realmente então, comenta sobre isso daí, então. Então, o desinvestimento ele é uma alternativa mesmo. Então, um portfólio global, você poderia escolher a Polônia, você poderia escolher El Salvador, você poderia escolher alguns países para ter uma concentração maior de riqueza. De qualquer maneira, independente da discussão moral, as propriedades estatísticas do Bitcoin, por ele não possuir um valor intrínseco, fazem com que ele tenha uma tendência a ser altamente turbulento. O que significa?
significa que ele pode, numa crise financeira em que a bolsa cai a 50% ou 60%, que a gente chama da grande crise de liquidez, que acontece a cada 5, 10 anos, nós tivemos em 2020, nós tivemos em 2008, nós tivemos em 2000 e nós tivemos em várias outras situações, por exemplo, 1929. Nesse momento, é de se esperar que o Bitcoin tenha uma volatilidade, uma queda, na verdade, né? Que ele vá para a cauda, que a gente chama, que ele caia cerca de talvez 90%. Você concorda com isso? O Bitcoin já caiu 80%, 90% várias vezes. Tem um gráfico que eu deixei disponível aqui. Se eu coloca pra gente, Eduardo, faz favor. É isso. A volatilidade do Bitcoin. Bitcoin é zero. Esse aqui eu vou mostrar depois. Esse aqui. Então, o que é esse cara aqui? O branco é o preço do Bitcoin. Ele parou lá no começo de 24, mas está mais ou menos assim. E o vermelho é um ETF da Bolsa de Tecnologia Americana chamada Nasdaq, alavancado 3 vezes. Ele chama Willow Tree ali, ó. Ele é o Nasdaq, o NDX alavancado 3 vezes. Então veja que, pelo menos visualmente, ele se comporta muito com a Bolsa Americana da tecnologia alavancado 3 vezes. Então é de se esperar que se o Nasdaq cair 60%... O Bitcoin vai acompanhar. Não mais, né? Porque esse cara é alavancado 3 vezes. Esse é o alavancado, então vai cair bem mais, então. Uns 90% de se esperar numa queda de 60% do Nasdaq. Eu acho isso uma grande oportunidade de comprar o Bitcoin se ele não vale zero. Então o Bitcoin ele é um ativo especulativo muito bom, muito poderoso. Você usa os derivativos para se beneficiar, você pode fazer um balanceamento dinâmico, mas ter todo o seu patrimônio num cara que numa crise financeira vai cair 90%. O gráfico está provando não vale a pena. Que é uma coisa eu acho que a gente não... é muito legal. Eu já vou terminar. Não, é arriscado. Mas tem que ver qual o risco. Eu já vou terminar. Eu acredito que a gente não deveria começar com mais do que 10% do Bitcoin. Na medida que ele é muito agressivo e que ele sobe muito quando está sobrando dinheiro, ele tem essa natureza de se valorizar muito, o que traz opcionalidade para o Bitcoin. Na medida que o 10 vira 15, vira 20, você vai deixando ele crescer na tua carteira, mas você vai também tirando um pedaço. Ele foi para 15, você volta para 12. Ele foi para 20, você volta para 14. Entendi. E na queda, você vai recomprando ele, só que mais devagar. Por quê? Se você quiser fazer o comentário, faça aí, eu vou falar do critério de Kelly. O negócio é o seguinte, mais liberdade, em regra, deixa as pessoas mais livres, mais ricas. Mais liberdade, em regra, deixa as pessoas mais ricas. Mas nem todo Desde mundo. Que elas sejam levadas, né? Tem pessoas que são destruídas quando você dá mais liberdade e mais dinheiro a ela. Não acontece isso? Inclusive, tem estudos estatísticos que mostram que a maioria das pessoas que ganharam na loteria foram destruídas, perderam emprego, perderam a família. Isso, quando você dá muita liberdade à pessoa, muitas vezes ela se destrói. Aí, com o tempo, as pessoas vão aprendendo, né? Os mercados não são perfeitos. Não são perfeitos porque nem todo mundo tem acesso às mesmas informações, não é isso? Tipo, você tem que ter estrutura para ter liberdade. O Bitcoin é mais liberdade. Como a energia elétrica deu mais liberdade à humanidade. Muitas pessoas morreram por mexer com a energia elétrica. A energia elétrica é arriscado como uma zorra. Nesse sentido aqui, esse gráfico prova que o Bitcoin, ele é um ativo ótimo. Por quê? Se você fosse alavancar Nasdaq em 3 vezes nesse período, você teria tomado uma chamada de margem. Com o Bitcoin você não toma. Ele é alavancagem grátis, porque não tem funding, e sem chamada de margem. Ou seja, é um ativo ótimo. Se você pegar um índice de uma opção sem investimento. Exatamente. E com vé puro. Pois não, é um baita ativo. É por isso que você pegar todos os índices de treino, de agência, todos os índices de risco-retorno, risco financeiro, os índices do Bitcoin são incomparáveis com qualquer ativo ou categoria de ativos. Ele tem um risco absurdo, mas o retorno é absurdamente maior do que a probabilidade de erro. Foi. Se você pegar qualquer período... Se você pegar qualquer período... Provadamente foi. O Bitcoin tem um ciclo de 4 anos. Qualquer período acima de 4 anos, 4, 5, 6, 7, 8, em qualquer dos períodos que o Bitcoin existiu, a probabilidade de risco em relação ao retorno dele é incomparável com qualquer outro ativo. E ele pegou aqui o melhor índice do mundo no período. Nesse período, o Nasdaq engoliu tudo do mundo. E o Bitcoin bateu 3 vezes o Nasdaq. Caralho, ainda é ruim isso ou não? Agora, lógico que quando os mercados cair, o Bitcoin também vai cair. Mas é o que eu tava falando. Na hora que você tem mais liberdade, você tem mais poder. Por exemplo, um cara agora quer renda em dólar. No máximo, o cara vai ter um treasury, o cara vai pegar um T-bill de 5%. O cara sabendo o que é Bitcoin, o cara sabendo como funciona Bitcoin, o cara pode, inclusive, através de smart contract, ou se ele não quiser smart contract, através de plataforma, vou até fazer jabá aqui, se você quiser, minhahonra.net, lá, renda turbinada investe isso, não é isso? Você for lá na Deribit, eu sou professor da escola. Se você for lá na Bitfinex alugar stable, você consolida a renda em dólar de 15%. Quando o Bitcoin começar a bombar, 20% ao ano em dólar.
Mas, meu Deus, que porra é essa? 20% ao ano em dólar, hipercolateralizado. Tem mais patrimônio garantindo ali do que o valor que você vendeu. Agora, para fazer acessar esse tipo de produto, tem que estudar, não é isso? Aí você não tá ganhando apenas sobre a remuneração do dinheiro, também sobre o risco da plataforma. Mas você não é favorável de deixar só 10% em Bitcoin? Depende da pessoa. Tem pessoas que valem a pena investir 1000% em Bitcoin. Um moleque de 16 anos que mora na casa do pai e da mãe, esse cara tem que fazer balanceamento de carteira. A hora dele tomar racket é essa mesmo. É alavancar em alta. Ou não. O cara fica rico ou morre ele tentando, não, né? Tem pessoas que o Bitcoin, a ideal é 1%. O cara de 80 anos não precisa de... É só uma besteirinha ali pra ele deixar de legado. Agora, o cara que tá começando a vida, o cara que tá na hora dele aprender, inclusive, existe uma habilidade mental. Existe uma habilidade mental de stop loss. Você, por exemplo, admitir que o sunk cost, que o dinheiro que você investiu numa merda, você tem que abandonar. Isso é uma habilidade que a maioria das pessoas não aprende sem a dor. Tem que alavancar no início da vida. O cara com 14, 15, 18 anos, universitário, mete-lhe bronca, 200, 300%. Agora, tem que ver qual tipo de alavancagem e se tem chamada de margem, não é isso? Aqui foi uma demonstração que o Bitcoin é uma alavancagem sem chamada de margem e sem custo de funding, não é isso? Sobre 3 vezes sobre o melhor índice do mundo no período, não é isso? Perfeito. Então, por que a gente deveria... Então, você falou que pode ser 100%, pode ser 1%. Não, o de 1... Não, 100 não. Pode ser 1000. 1000. Michael Saylor, MSTR na Bolsa Americana, ele rende 120% do Bitcoin. Porque ele tem mais Bitcoin do que tem asset. E esse cara pegou empréstimo de dólar num custo médio de 3% ao ano. É caro ou barato? Barato pra caralho, não é isso? Você não queria ter uma empresa que você tem dólar a 3% ao ano, menos que o T-Bill, e o cara alavancado em Bitcoin, ou não? Eu acho que o Michael Saylor vai quebrar, mas comprar as ações dele pode ir para zero, não tem problema, e pode ir para infinito. Então isso é opcionalidade, não tem problema poder ir para... No zero não vai, mas caiu 97%, 96%.